Leitura do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 5, os 201, na parte 3. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, 19. A obediência é estrutura maravilhosa para as nossas realizações, todavia é perigosa se cedermos a fontes enganosas. Não é por outro motivo que nos reunimos sempre nesse esforço de entender a vontade de Deus por intermédio do Cristo, que nos clareia a consciência, dignifica a razão, tornando-a, em bom senso ampliada, de sorte a saber o que deveremos aceitar ou não. Não será porque foi dito por papas e imperadores, por magistrados e sacerdotes e pelos que se colocam como sábios no mundo, que aceitaremos tudo sem examinar em primeiro lugar. Poderemos ouvir para depois selecionar os cuidados que o coração e a inteligência e que com Jesus nos dotou. É ainda Paulo que propõe na primeira carta aos Tessalonicenses, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retente o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não apagar o espírito é deixar a alma se comunicar pela forma que ela entende a vida, pois todos temos o direito de conversar, de expor as ideias, de escrever sobre todos os assuntos que nos aproverem. Porém, quem está falando ou escrevendo também não nos pode forçar a aceitar tudo que apresenta como teoria. Como seu ideal, isso para todos nós, sem exceção, é matéria de meditação. Não desprezar as profecias ou as escrituras é estar ciente de tudo, examinar por todos os assuntos, ler todas as mensagens, tirando delas o suficiente para nós. Em todas elas existe o trigo, mesmo que tenha com abundância o joio. É o que vamos fazer nos caminhos do mundo. Reter todo o bem possível das experiências dos homens é evitar o mal, que porventura eles ainda continuem fazendo. Vamos ser obedientes aos nossos superiores, sem conivência com as suas possíveis maldades. Obedecer é o nosso roteiro, sem que com isso alimentemos a vingança, o ódio e o orgulho. Muitas ordens serão dadas ao nosso pequeno rebanho. Eis que a seleção deverá ser feita nos escrínios da mente, com participação do coração. O amor nos indicará os meios de não acatá-las quando equivocadas, para que o exaltado não fique ferido, vaidoso não se sinta rebaixado e a prepotência não se encontre com menos força. O Cristo nos ensinou isso ao silenciar-se diante de Pilatos, quando este lhe perguntou o que era a verdade. O mestre colocou na consciência daquele governador o ambiente da resposta, sem que ele se sentisse diminuído em sua posição ou nos seus direitos em relação à sua posição diante da terra. É o que pretendemos fazer, silenciar quando as ordens corresponderem ao mal para os outros e ter completa obediência no bem, quando em favor da coletividade, fazendo frutificar suas sementes em todos os corações que se achegarem ao nosso. Com essas atitudes, o respeito entre nós deverá aumentar. É disso que precisamos para que possamos realizar nossos ideais de fraternidade, de perdão e de amor para com todas as criaturas. Todos vós sois, para mim, filhos do coração, e tudo faço para vos manter unidos pelos vínculos do amor. Não será preciso falar mais, pois estáis conscientes dos deveres a cumprir diante da responsabilidade assumida. Jesus Cristo é o nosso guia invisível que nos vê e nos ouve, onde quer que estejamos. Espero e confio em todos, pois somos parte do corpo que nos sustenta a vida. Como seres em Cristo, o mesmo instrumento. Escutai o que o Mestre disse, anotado por Lucas, no capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que eu vos enviei como cordeiros para o meio dos lobos. A missão dos 200 não é outra senão a que se refere ao Cristo, lutar com lobos nos caminhos da terra. Sereis devorados pelo ódio, estraçalhados pela vingança, amordaçados pela usura, mas nunca vos esqueçais da fé e do amor nestas horas que serei libertados
pela luz. Confiemos e prossigamos que estaremos com Cristo e Cristo conosco. Estamos em um banquete de despedida, onde repartimos o pão dos compromissos e o vinho das responsabilidades. Cada um de vós receberá nesta hora um esquema com todos os detalhes traçados para as futuras vidas. Renascereis na terra, com o programa delineado de cada vida, nos lugares respectivos, nos ambientes em que devereis desempenhar os vossos papéis. Bem-aventurados serão aqueles que não lhe falharem na tarefa, serão recompensados por Deus e abençoados por Jesus. Sois bastante adestrados para que aneleis por vós mesmos os encaixes na carne, e é necessário que partais agora para vossos devidos lugares, onde sereis recebidos como filhos da terra, e passareis a visitar em espírito as localidades em que havereis de renascer, familiarizando-vos igualmente com aqueles que se apresentarem para vos servir de pais terrenos. Estamos no 11º século do calendário do mundo, e já podeis partir. Mas antes que vos dividais em direções variadas, nos anima o coração a entregar-nos a súplica de despedida. Silêncio total no grande templo da natureza. Muitos dos discípulos não suportavam as lágrimas que lhes visitavam os olhos, já sentindo saudades indescritíveis. João se apresentava com os seus inundados de pranto, por ser preciso apartar-se dos filhos espirituais por algum tempo. O velho colocou-se de pé. Caíram-lhe dos olhos as últimas gotas lacrimais e orou com segurança. Grande luz de todas as esperanças, eis que estamos partindo como cordeiros para o sacrifício, sem julgar os que porventura nos ofenderem, que por acaso nos venham maltratar, ou por ignorância nos expulsarem da vida física, permite-nos entendê-los da maneira como vivem no mundo, pois a natureza não dá saltos, nem o destino faz curvas, e eles, os homens do mundo, precisam de tempo para vos entenderem, e nós temos tempo para perdoá-los. Se eles atentarem para a destruição, é justo que possamos ensiná-los a reconstruir, por amor a Deus e às coisas, ao Cristo e aos semelhantes. Deus de infinita sabedoria, chega o momento de partirmos para os campos de batalha, cada um rumando por um caminho, cada qual com uma missão diferente em aspecto, porém todas iguais em unidade. Não permitais que fraquejemos, nem que se esgotem as nossas energias nas lutas. Os homens na terra se dividem em ideologias diferentes. As religiões estão deixando escapar a essência da verdade e a moral evangélica. Toma destino ignorado. A honra desaparece com a posição assumida pelo ouro e pelo mundo. Jesus, que nos ajudeis nessa partida, neste adeus temporário, mais difícil de ser suportado em paz. Queremos ser dignos do vosso amor, da vossa visita misericordiosa, quando no fardo biológico. Mandai neste momento os vossos anjos para abençoar os que partimos, infundindo-nos esperanças para que possamos voltar com a palma da vitória. Jesus, fazei com que a nossa súplica chegue até os ouvidos de vossa excelsa Mãe, e que a corte espiritual que ela comanda nos abençoe e nos olhe sempre. Revigorai as nossas forças e ajudai-nos, Senhor, na arte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a vossa paz seja a nossa paz. Terminada a oração, parecia que as árvores que lhe serviam como teto natural choravam através das folhas, mas em vez de lágrimas caíam flores de variada e suave coloração, embelezando o espaço e saturando o ambiente de perfumes incomparáveis. Foi dado o tempo suficiente para as despedidas, e eles, já de posse do cronograma que lhes indicava seus roteiros na face da terra, parlamentaram horas e horas para saber uns dos outros os caminhos a seguir e quais os meios que deveriam usar para se comunicarem. Depois de abrandarem as conversações, fizeram 2 filas para as despedidas do mestre. João Evangelista, irradiando os olhos vistos uma grande luz azul celeste, acompanhado de um dourado preponderante de ouro velho, chorava, porém chorava de alegria por dividir as sementes do coração a serem enterradas no solo terreno, e só o tempo caberia o resultado. Essa emoção agigantava-o diante de seus filhos, e que, de um a um, abraçando-o como um pai,
Recebendo dele palavras de ânimo e de carinho, envolvidas em pura confiança, nenhum dos presentes mostrava desespero no semblante. Finalizando as despedidas, João falou com sabedoria: Companheiros, eis que devo vos falar um pouco mais. Não percais a esperança em tempo algum, pois ela é a tocha inflamável que podeis acender, aumentando o lume da fé. Sem a fé e o amor, não poderá haver vitória ou solução para nada. Vejo que vos preocupais bastante com notícias de uns para com os outros. Não vejo razão para isso, pois podereis comunicar-vos pelos recursos do Espírito. Além disso, quando estivermos reencarnados, o sono nos favorecerá uma porta pela qual poderemos entrar no grande salão universal e nos encontrarmos com aqueles de mesma sintonia. Agora é bom que nos concentremos em nossos deveres e o prazer maior para nós, outros, deve ser um encontro urgente com o trabalho na Terra. Teremos tempo bastante, no fim das nossas jornadas, se soubermos competir com as sombras. Cada qual deve partir para o lugar em que deverá reencarnar, sem desperdiçar minutos e nem alimentar ideias de voltar antes do tempo programado. Cada um tem suficiente habilidade para manter-se em posição firme pelo bem da humanidade. É justo termos as nossas sensibilidades, alimentarmos esperanças pessoais e que a saudade não passe despercebida em nossos corações. No entanto, Cristo está para nós acima de tudo. O trabalho com ele tem mais urgência. Finalizando, o mestre abençoou a todos e fracionou a caravana em todas as direções do planeta. Uma música divina ressoou no ambiente como se quisesse falar com toda a microconstelação espiritual. Avante, companheiros! Pai João, encontrando-se a sós, perpassou os olhos pelo céu estrelado e tomou também a sua direção. Em fração de segundos desceu na Itália, na antiga Roma, em pequena cidade que mais tarde lhe emprestaria seu nome, para a glória de Deus e vontade do Cristo. Olha, gente, eu na minha pequenez mesmo, se chegasse numa reunião dessa e falasse, você vai descer, você vai ajudar a humanidade, mas você vai sofrer, você vai morrer, eles vão te matar. Eu tinha corrido 10 léguas a cada segundo, né? Por quê? Porque nós somos muito ignorantes, porque nós temos medo, nós não temos fé, porque nós temos ainda essa questão do físico como um instrumento, né, de locomoção, de comunicação, e a gente não enxerga que o fundamental é o espírito. Mas eu imagino a grandeza gigantesca desses espíritos, de saberem que estão vindo em missão, que estão vindo para um mundo onde as pessoas não vão compreender as suas palavras, onde as pessoas, por mais que tenham contato com eles, não vão conseguir andar, seguir os seus passos, pelo contrário, eles vão ser tidos como loucos, vão ser tidos como pessoas desequilibradas, né, pessoas que não condiz com o tempo deles, né, que não acompanham as conversas do tempo deles. Então imagina só, para um espírito de alta grandeza estar no meio daqueles que são extremamente ignorantes, como nós ainda somos. Até hoje, se fosse para eles voltarem aqui, estar no meio da gente, imagina o tamanho do sofrimento para esse espírito, né? E por mais compreensão que eles tenham, eles também têm aquela coisinha assim do tipo, né, da saudade, de querer estar junto aos iguais, de querer falar e contemplar as coisas sublimes. E aí eles largam tudo o que é bom para ficar no meio desse vucu-vucu que é a nossa vida até hoje. Então, não é para qualquer um. Pensa o tamanho da grandeza desses espíritos. Eu não consigo imaginar o tamanho que eles são, né, em espírito. Agora, a gente consegue ter uma ideia do amor, da fé, da esperança, da moral, né, que eles possuem. Mas a grandeza espiritual está muito além da minha compreensão. Porque só de falar para a gente, você vai sofrer, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia ou qualquer tipo de machucado que vai ser curado, né? Por mais que você vá lá sabendo que aquilo vai ser curado,
Vamos falar para você, vai doer um pouquinho. Nossa, já dói antes, não é isso? O rapaz, o enfermeiro, veio tirar sangue aqui em casa para mim. Quando ele fala assim, olha, só vai ser uma picadinha, eu falo para ele, não fala nada, só enfia a agulha, não fala nada. Porque quando você fala, vai ser uma picadinha, eu já tô sentindo uma picadona, né? Dói antes de pensar. E às vezes nem dói. Já é uma coisa, né, da nossa pequenez isso aí. Imagina você ouvir tudo isso daqui, ó, você vai passar por isso, 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 isso. E eles ali do tipo, não vou desistir, né? É um trabalho com Cristo, é um trabalho missionário que Cristo espera de nós o nosso melhor e nós vamos dar conta. É incrível saber, né, de todo esse processo. E vocês veem aqui aquilo que a gente vê na maioria das obras espíritas, né? Quando o espírito vai reencarnar, tem que ter todo um preparo. Então, ele vai até o local em espírito, ele vai conhecer o local onde ele vai reencarnar, ele vai conhecer os pais dele que vai receber ele. Eu lembro que quando eu estava já me ligando ao meu filho, um dia eu estava lá estudando com um senhor que era presidente do centro espírita ao qual eu frequentava, e ele fazia alfabetização comigo em casa. Eu lá fazendo atividade com ele, ele falou para mim assim: você sentiu? Eu falei: sentiu o quê, seu Rivaldo? Eu tô aqui preocupada com aquilo que o senhor tá fazendo, se tá certo, se tá errado. Não tô sentindo nada. Ele falou assim: você não sentiu um ventinho aqui, passar aqui no corredor? Eu falei assim: a janela tá aberta. Né? Eu, muito materialista, falei assim: a janela tá aberta, a janela da cozinha tá aberta, a janela do quarto tá aberta, deu corrente de ar, faz parte. Ele falou: não, esse ventinho que passou aqui foi o seu filho. Seu filho tá doido para reencarnar, Patrícia. Ele tá aqui em volta. Quando é que você e o Edson vão trazer ele? Eu falei, então, mas eu perdi um filho há 2 anos, quase 2 anos atrás, né? Tá muito recente, a gente vive de aluguel, a gente ainda não tem as coisas certas para receber uma criança, né? Deixa quando a situação financeira realmente estar estável, aí a gente vai pensar em ter outro filho, né? Mas na verdade, eu relutava muito para ter outro filho, porque como eu perdi o primeiro, eu tinha muito medo de engravidar e perder novamente. Então eu relutei mais para ter filho, né? Na verdade, eu nem queria mais ter filho por medo. Aí o meu marido não, meu marido queria ter um time de vôlei. Ele falava que a gente ia ter pelo menos 6. E as nossas condições não eram confortável para isso, né? Nem para ter um que já 6. E aí o seu Rivaldo sempre falava, mas o seu filho está em volta de você, ele quer reencarnar. Então eu tenho a certeza de que isso acontece, e eu sempre falo isso para vocês no canal, né? Eu gosto de fazer a leitura e trazer para o meu dia a dia aquilo que eu já compreendi, aquilo que eu já passei, aquilo que eu tenho certeza e o que eu não tenho. E aquilo que eu tenho certeza é que realmente a gente vem conhecer o nosso ambiente, como eles estavam conhecendo o ambiente que os quais eles iam reencarnar. Eu tenho certeza que esse processo ocorre porque aconteceu comigo. O meu filho veio reconhecer a casa, os pais, né? Ele era muito apegado ao pai dele. Precisava ver quando eu estava grávida já, o portão fazia barulho, tinha um ranger, né? A gente tinha uma grade na garagem e rangia o portão cada vez que abria e fechava. E o pai dele chegava às vezes meia-noite do serviço e a gente sentado, eu sentada com o Rafael na barriga, né? E toda tranquila, assistindo televisão. Aí aquele silêncio dentro da casa, aí quando ele ouvia o ranger do portão, ele estremecia todo dentro da barriga, né? Do tipo, meu pai tá chegando, né? Aí o Edson vinha, me acariciava na barriga, conversava com o Rafael, colocava a boca dele bem pertinho da barriga, oi filho, o pai chegou, tal. E aí ele ia acalmando. Aí eu falava, até que enfim, porque era aquela coisa assim de 5 minutos que parecia que não acabava nunca, né? A barriga da gente parece que vai explodir. E era a alegria do filho, do pai chegando do serviço. Então, essa questão espiritual de semelhantes, atrair semelhantes, da necessidade desses encaixes espirituais, familiares e encarnados, isso eu entendo bem. E eu passei por isso, eu tenho a certeza do que eu estou falando, né? Então, algumas pessoas que acompanham o canal falam, será que a gente realmente programa a nossa encarnação? Será que a gente sabe onde a gente vai reencarnar, com as pessoas que a gente vai reencarnar? Tá aí, a resposta é sim. A gente sabe sim. Né? Aquela questão que o filho às vezes revoltado fala assim, eu não pedi para nascer. Mentira,
Pediu sim, e pediu naquela família com aquelas pessoas. Então, por mais que às vezes tenham esses atritos aí, releve, porque é balela. Todos nós estamos juntos num propósito. Pode viver ali se engalfinhando, mas família consanguínea não é à toa. Assim como também aquelas pessoas que estão em nossa volta sempre fazem parte de um quadro reencarnatório necessário para aquele espírito, né? Todas as pessoas que circundam a gente têm um motivo de estar ali. Assim como nós também temos um motivo sério na vida delas. A responsabilidade de reencarnar e de estar em meio a pessoas, tanto que você vai aprender com elas, receber delas, como aquilo que você vai ensinar e dar a elas, é muito grande. Muitas pessoas sucumbem. Aí é onde o João, né, que é o Francisco, ele diz para a turminha dele aqui, os 200, e fala: olha, eu sei que vocês vão ter momentos frágeis, que vocês vão pensar em desistir, mas não façam isso, porque é uma missão e ela está dependendo muito de cada um de vocês para que tudo dê certo. O planeta, ele colocou aqui a referência, né? 11 anos depois de Cristo já estava começando a entrar em decadência de novo. Então, tem uma parte, eu esqueci de anotar onde que está isso, mas pelo que eu entendi, são 11 anos depois de Cristo. O calendário é 11, ele citou, né? Então, o calendário nosso ele começa a ser contado a partir do momento do nascimento de Cristo. Então, pelo que eu entendi, 11 anos depois de Cristo, aqueles que foram fundando a igreja já estavam desvirtuando todo o evangelho do Cristo. Tudo o que era para desenvolver as pessoas já estava sendo utilizado para o lado material. Nessa batalha toda que eles ficam em torno de ouro, buscando aí mais a parte material, de poder, né, de ter do que de ser. Por isso que era tão importante vir outros logo em seguida. Não pode ser 11 anos depois, que Francisco de Assis ele veio na Idade Média, Cristo foi na Idade Antiga. Acho que é 11 séculos então, né? É isso? Eu acho que é 11 séculos, gente, não é 11 anos. Eu tô falando besteira. Eu queria voltar nessa parte do texto para tirar a dúvida. Mas eu acho que estamos no 11º século do calendário do mundo. É isso mesmo, ô Patrícia. Patrícia está deixando passar algumas informações e falando porcaria. 11º século. Francisco de Assis veio na Idade Média. Então, quer dizer, depois de 1.100 anos, né? 1.200 anos. Melhor escrever para depois não esquecer. Então, depois de 1.200 anos aí após Cristo, as coisas já estavam sendo tudo desvirtuadas, né? Estava começando a decadência de novo moral. Porque quando Cristo veio, ele deu uma alavancada. Quem estava em volta pegando seus preceitos morais começaram a se desenvolver. E não foi só através da sua morte que as pessoas foram resgatando o amor. Muita gente foca muito nessa questão, né? Quando Jesus provou que a vida continua depois do 3º dia que ele ressuscitou, aí sim as pessoas acreditaram em amor e ponto. Aí acabou ali. Não, perdurou por um bom tempo. Mas à medida que as pessoas vão reencarnando, vão relaxando, vão vendo a matéria e se tornando parte de tudo isso. Nós vivemos na matéria como prova e expiação, ou seja, são espíritos que precisam reencarnar e ter esse contato com matéria, mas não para sucumbir diante dela, mas para saber utilizar ela com discernimento, com equilíbrio, sem se tornar parte dela, porque nós não somos matéria, nós estamos na matéria. E aí o homem começou a desvirtuar tudo de novo. Por isso que quando Francisco de Assis estava lá com malária, né? Depois da guerra, que ele foi preso, pegou malária, aí ele foi para a casa dos pais. Ele começou a refletir sobre a vida dele e falou: poxa, eu só bebia, vivia na promiscuidade, vivia nas guerras, né, na cruzada, tomando terrenos, propriedades de outros reis em razão do nosso rei, do nosso clero. E hoje, doente numa cama, para que eu sirvo? Para nada. Então ele começou a entrar numa introspecção, né, do quem era ele,
a sua essência, até que diz que teve esse encontro, né? Esse reencontro com Cristo, que ele é missionário de Cristo. E por tudo isso que a gente está lendo aqui, está sendo provado por A mais B que sim, ele e essa leva dos 200, né? 201, por isso que fala 201, são 200 discípulos e mais um, que é o Francisco de Assis, o próprio também veio reencarnar. Ele era João, e aí veio como Francisco na Idade Média, justamente para resgatar toda essa questão moral de Cristo. Por isso que Cristo aparece para ele e fala, vai lá e levanta a minha igreja. Porque as igrejas, as religiões que surgiam naquela época, eram do tipo que acreditavam em vários deuses, o próprio poder político era um deus, o próprio clero era um símbolo, né, um representante de Deus. Então, o homem começou a tomar forma, como se ele fosse o próprio Deus. E muitas civilizações começaram a acreditar em vários deuses em razão disso. E aí não é assim que a banda toca. Então vamos lá e vamos unificar. Deus é um só, né? A gente tem que acreditar num único Criador, porque é assim que é. E vamos fazer de tudo para que a gente chegue até esse Criador. Como? Através de uma moral, através de um desenvolvimento de princípios. E é essa a missão deles. Por isso que eu brinco, né? Como é que a gente vai fazer isso diante de uma civilização ainda tão selvagem, tão primitiva, tão egoísta, tão orgulhosa? Realmente é jogar ovelhas em cima dos lobos, né? E como resistir aos lobos? Aí ele coloca aqui passo a passo. Você não precisa revidar. Você precisa se proteger o mais que você pode, né? Mas não revidar. Ignore algumas coisas, deixa para lá, não leva a sério. E é um manual, gente, de como a gente hoje, Patrícia e todos vocês que acompanham os estudos, é um manual de como a gente se tornar melhor. Se vocês verem esse capítulo todinho, essas orientações para reencarnar em meio aos lobos, aos discípulos, são orientações que nos servem. É um texto que a gente pode pegar ele, ler, reler diariamente e degustar essas orientações, para que a gente possa viver bem dentro de família, no nosso trabalho, com as pessoas no meio social, sabe? Com essa loucura que a gente vive de política, de economia, até onde a gente pode ser ativo sem se comprometer, até onde a gente tem que ignorar, fingir que não está vendo, para não ter que se comprometer espiritualmente com energia negativa, pensamentos negativos, né? Não deixar sucumbir através daqueles comentários desastrosos, né? Que muita gente fala, tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo, tem coisas que a gente chega no extremo das injustiças que a gente começa a pensar em soluções erradas, né? E tudo leva a gente para ter esse pensamento de soluções erradas, extremas, a qual a gente foge totalmente do que é ter fé, ter a certeza de que nós somos espíritos e de que tudo está sendo dentro do propósito de Deus. Ele não desampara ninguém, Jesus é o nosso governador, ele está de olho em tudo. Quando eles acham que realmente está passando do limite, eles dão um jeito de dar uma segurada, nem que seja através de fenômenos naturais. Aí por isso que a gente hoje tem tanto terremoto, tsunami, esses desastres ecológicos, tal. Tudo o que acontece de natureza, a fúria da natureza, não é só porque o homem não sabe lidar com ela. Muitos de nós estamos julgando que o homem fica fazendo tanta barbaridade com a natureza que ela está revidando. Também, mas não é só isso. Às vezes é para conter situações que estão extremas, que nem aconteceu na Indonésia, que o Divaldo, através do livro Transição Planetária, ele fala, né, que na Indonésia, aquela região da Indonésia, tinha muita promiscuidade, pessoas de outros países vinham até as ilhas, que era para corromper crianças, prostituição, drogadição. Então estava tão exacerbado o negócio por lá, que aí foi preciso o tsunami para dar uma limpada em tudo aquilo, né? E são coisas que nós ainda não temos um total esclarecimento. Como é que pode um local que nunca teve um fenômeno daquele ocorrer e matar tantas e tantas pessoas? Então, esses desencarnes coletivos, na verdade, não é maldade da natureza ou maldade de Deus, né? Deus não viu. Não, é uma limpeza,
Geralmente é tirando aqueles espíritos que ou já cumpriram ou não estão cumprindo as suas responsabilidades e precisam de uma nova oportunidade. Então, nada de verdade na nossa vida acontece por acaso. Esse manualzinho aqui, esse capítulo 201, eu acho que é fundamental para todos vocês terem, como eu também vou deixar ele aqui bem dobradinho, para todas as vezes dar uma olhadinha, porque muitas das vezes a gente não sabe como conduzir as situações, né? Então, vocês veem que ele falou durante o capítulo, vamos voltar aqui só numa questão, ó. Ele falou do vigiar e orar. Ele falou do perseverar. Não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não ser condenados. Falou do perdoar. Falou para a gente não apagar o espírito, não desprezar as profecias, mas julgar todas essas coisas, né? Não é porque foi escrito, foi falado por alguém que é verdade. A gente tem que ter o discernimento através do que é certo, o que é errado, que a nossa consciência grava, porque afinal de contas nós somos espíritos e estamos ligados à espiritualidade. Então não é seguir tudo aquilo que falam, até porque a gente sabe que tem aquele dizer, né, dos falsos profetas, então não dá para seguir tudo. Mas dentro da nossa consciência existe aquela luzinha que acende quando a gente está ligado com Deus, a luzinha acende, opa, desconfia que não é bem assim, né? É importante essa ligação com o lado espiritual, para a gente poder discernir o que acontece do lado material. Então, é um texto assim que vale a pena a gente ficar lendo outras e outras vezes, tá? Ele está no capítulo 5, então, desse livro Francisco de Assis. Quem tiver a oportunidade de ter o livro, volta lá e faz a leitura outras vezes.